Olá, meu nome é Tomás Pessoa, mais conhecido como Freak Dali. Eu estou aqui para falar um pouco sobre essa ilustração digital que eu nomeei O Guardião da Montanha. E eu quero compartilhar um pouco o processo, como foi a criação, as inspirações e o contexto por trás dessa obra. Essa obra veio no contexto uma vivência artística chamada Maloca Digital, que é promovida pela Academia Brasileira de Arte Visionária. E esse ano o projeto conta com a presença do artista colombiano Jason Castillo e propõe uma jornada de pesquisa e criação em torno da cosmogeografia, cosmopolítica. E essa residência ofereceu vários encontros online e a gente conseguiu fazer uma produção artística de colaboração ali virtual, com o objetivo de reconectar os artistas aos territórios por meio das práticas que buscam tratar das sabedorias ancestrais e promover um olhar sobre o nosso papel como guardiões da terra, né? E essa proposta ressoou bastante comigo e deu origem a essa ilustração. Inicialmente, um problema que eu encontrei foi como ressignificar a cidade que eu vivo, né? Que atualmente eu vivo em Oakland, na Califórnia. E, e esse processo me fez revisitar algumas experiências e viagens que eu fiz nos últimos anos. Para algumas reservas naturais aqui na Califórnia, também no Arizona. E, e foi um processo bem legal de reviver as memórias. Então eu decidi tratar nessa obra sobre algumas regiões próximas aqui de onde eu moro, mas regiões mais naturais, que aqui tem uma riqueza natural também muito grande. E a inspiração da obra central, eu diria que vem de um encontro que eu tive com o Leão da Montanha, em 2021. Que na ocasião eu e minha parceira estávamos voltando de uma visita no Parque Nacional das Sequoias, onde a gente experienciou algumas árvores gigantescas, milenares, que definitivamente deram muita guia por onde esse cenário natural estava surgindo aqui na ilustração. Essas árvores definitivamente foram muito baseadas nessas florestas chamadas de redwoods, né, que abrigam essas sequoias, que são alguma espécie das maiores árvores do mundo. E muito impactante, sem dúvida, isso. E coincidentemente, na volta dessa visita a esse parque, a gente estava no dia do solstício e a gente estava a caminho de um evento, uma festa. E a gente errou uma entrada e, e nesse desvio um leão da montanha cruzou a estrada, bem na nossa frente, a uns 10 metros de distância assim da gente. E ele rapidamente atravessou a rua, basicamente em um pulo, um passo no meio da rua. Ele estava extremamente rápido e a gente conseguiu ver ele com os faróis acesos assim. E durante alguns breves segundos a gente conseguiu contemplar o movimento dele, o tamanho, a beleza, a força, a velocidade. Tudo aquilo foi muito impressionante. E, e com o tempo a vida foi seguindo e de certa forma essa memória foi ficando adormecida. E criar essa obra foi um reencontro com esse momento e uma forma de eternizar e honrar também essa energia. E então no desenvolvimento eu decidi transformar o Leão da Montanha nessa entidade, nesse templo sagrado, onde nossos ancestrais habitavam, né?
E a ideia é que esse ser ancestral carrega ali dentro de si um elo, né, entre o passado e o presente, e o humano e o natural. Então é esse espaço de conexão ancestral. Então eu decidi colocar esse templo nesse cenário dessas árvores milenares. E, e algo também muito importante e simbólico é a montanha, né, no fundo, que é baseado aqui no Monte Shasta, que é um pico montanhoso que fica nevado a maior parte do ano e é muito bonito de ver. De vários pontos diferentes da Califórnia você consegue ver ele no horizonte, né? Então, sem dúvida, ele veio também como um símbolo presente aqui desse espaço. E, e por fim, eu posso colocar outra referência importante que foi de uma viagem. Todas essas viagens aconteceram em 2021, né? Que eu citei até agora. Mas mais recentemente, em 2024, eu fiz uma viagem também para Arizona, que eu pude visitar o Parque Nacional das Florestas Petrificadas, que é um parque nacional incrível, que basicamente uma floresta conseguiu ser fossilizada e ainda carrega uns traços pré-históricos assim em forma de pedra, mas no formato de árvores, né? Então são árvores que se petrificaram. E esse local sempre foi muito sagrado, né? E existe uma reserva indígena bem, bem próxima, chamada Hopi Reservation. E tem um sítio arqueológico lá que chama Newspaper Rock, que é como a pedra de jornal, que são repletos de inscrições de pinturas rupestres. E esse local também me fez refletir muito sobre os seres humanos que desenhavam, né, a história nas pedras e como que essa comunicação ancestral pode conversar com as nossas criações de hoje. Então essa figura humana aparece dentro do Leão da Montanha, né? É inspirada nesses desenhos rupestres e a geografia também desses locais, a espiritualidade que eles carregam. Eu acho que assim eu consigo sintetizar o local de pesquisa que eu me baseei aqui para criar isso. E uma das partes mais interessantes desse processo que eu nunca tinha experimentado foi realmente tentar mapear esse trajeto todo, dessas viagens, dessas experiências. E é muito legal visualizar ali o mapa realmente. E, e realmente é um artifício que hoje em dia a gente tem que consegue ser muito poderoso, né? Então eu criei um mapa aqui para esse projeto também, explicando um pouquinho de todos esses trajetos e quais foram os locais que ocorreram esses encontros e, e um pouquinho da dimensão, né, da separação entre um ponto e outro, que, que no final das contas abrangiu uma região bem grande, assim. E eu posso também citar aqui uma coisa bem interessante durante o processo que sempre veio à tona, foi refletir sobre essa esse diálogo entre o animal, entre as espécies, né, entre o homem e o animal. E como dentro dessa obra eu coloquei os dois, né, então esse diálogo entre os dois é muito importante. E durante o processo, por muitos momentos, eu estava sempre tentando criar uma situação harmônica. Eu fiz assim o meu melhor para tentar criar esse animal como um templo sagrado, para elevar mais o espírito do animal, assim como desse homem ancestral que está ali pintando as paredes ali, né, internas desse templo. Então eu sinto que esse diálogo é muito presente, é o homem e o animal, e como que os dois conseguem viver em comunhão ali, e,
essa obra para mim foi uma tentativa de criar essa conexão. E mesmo aqui vivendo no caos da cidade, tá conseguindo ainda entender essas energias naturais que me dão muita paz e harmonia e sintetizar elas como um chamado natural mesmo para criar essas reflexões nas pessoas e no público. Eu acho que é basicamente isso. Tenho muito a agradecer a todo esse processo, foi muito importante para mim, sem dúvida. Foi definitivamente fonte de muito aprendizado, um processo completamente novo para mim. E eu fico extremamente feliz com toda essa atenção que a Maloca Digital está criando aqui para essas energias ancestrais. Então eu acho que é isso. Eu vou me despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de todo esse processo digital aqui sendo exposto. E é isso.